Eu acho que um dos fracos do médico, né, e eu me coloco nessa posição, é a dificuldade em interpretar o psiquismo do paciente, né? Primeiro porque a gente não é treinado para isso, né? Na faculdade de medicina você não é treinado para isso. Eu tive uma psicologia médica lá, digamos assim, michuruca no começo da faculdade. E segundo, que eu tenho, na verdade, foco em outras coisas. Eu preciso saber a coluna dele. E aí às vezes, falta tempo e ferramenta. Queria saber de você, né? é, é, qual que é, na sua opinião, a relação entre o corpo e o psiquismo? Excelente pergunta. Então, assim, tem uma relação muito intensa o corpo e o psiquismo, né? Eles tendem a ser uma unidade só, um afetando o outro. Então, por exemplo, se a gente sente uma dor no corpo, isso afeta a gente por inteiro. Afeta o nosso humor, deixa a gente mais ansioso, pode deixar a gente deprimido, pode deixar a gente mais isolado, mais entristecido, afeta o nosso sono, né? E o contrário também. Então, se você é mais ansioso, se você está num momento depressivo ou se tem uma depressão, isso também gera dores no corpo. Então, uma coisa afeta a outra. Essas instâncias são instâncias juntas. Só que eu acho que o que é interessante da gente saber é que, originalmente, essas instâncias, corpo e psiquismo, não são juntas. Então, no bebê, quando a gente nasce, essas instâncias são separadas, são desintegradas. O bebê, ele não tem consciência do corpo dele, e tampouco do psiquismo, né? E o que faz com que haja essa integração do corpo e do psiquismo? São os pais. Então, são os pais dando, através da manipulação, dando banho, é a própria amamentação, é o olhar, são os pais falando, tá colocando a mãozinha na boca, então nomeando para a criança partes do corpo, são os pais contando para ela o que ela está sentindo, você está com dor na barriguinha, você está com cólica, é isso que vai fazendo com que a criança tome consciência da existência do corpo dela, né? Ao mesmo tempo que ela vai desenvolvendo linguagem, ela vai desenvolvendo psiquismo, até que essas duas instâncias ficam juntas. Se existe uma falha aí, que a gente chama de uma falha ambiental nessa junção, né? Então, se são pais ou se a criança tem alguma vivência com as pessoas que estão cumprindo essa função e que não fazem essa nomeação para elas, esse cuidado todo, o cuidado afetivo também, o pegar, abraçar, também propicia isso, né? Essa junção. Se existe uma falha ambiental, essas instâncias ficam desintegradas ou não ficam bem integradas. E aí, o que acontece? O psiquismo passa a não habitar no corpo. Então, são aquelas pessoas que parece que têm um corpo à parte, que ela não se apropria do corpo dela. E que isso muitas vezes aparece na dor ou na doença, como se aquela dor ou se aquela doença não fosse dela, fosse algo separado dela, ela não se apropria daquilo, tanto em relação ao cuidado daquilo, como em relação ao modo como ela sente a dor, né? E como ela entende a dor, como ela entende a doença que ela tem. As doenças psicossomáticas, que a gente vai falar mais para frente, elas também estão relacionadas a essa desintegração.